Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vou trazer pra vocês uma matéria que eu achei no portal do Terra, falando aí sobre o pulo do gato na hora de adotar o uso do ChatGPT na sua rotina. Então vamos dar uma olhadinha na matéria, tem algumas coisas interessantes e depois a gente pode comentar um pouquinho sobre algumas modalidades de uso, alguns modos que o ChatGPT pode facilitar a nossa vida e podemos inclusive trocar ideias aí nos comentários sobre qual tem sido o impacto, quais têm sido as maneiras mais comuns que as pessoas têm usado o ChatGPT. Então vamos lá para a matéria. Essa aqui é a matéria, né? E ele basicamente está falando dos GPTs personalizados, né? Descubra como a personalização de GPTs transforma a eficiência da AI e traz resultados mais precisos para o seu negócio. O uso do construtor de GPTs customizado no ChatGPT tem se consolidado como uma funcionalidade inovadora e eficaz para empresas e usuários comuns. Lançado pela OpenAI em novembro de 2023, incrível, não faz nem um ano, quer dizer, tá para fazer um ano, mas parece que faz uma vida, né? O recurso se destaca como um dos maiores avanços na aplicação da inteligência artificial. Ainda que reportagens recentes tratem a customização como novidade, seu valor já é bem claro para aqueles que aplicam a tecnologia em diferentes setores. Assim que saiu a possibilidade de personalizar GPTs, eu comecei a utilizar e, sinceramente, agora faz parte constante da minha vida. Eu já criei uns 12, 13 GPTs diferentes e, basicamente, eu uso eles todo dia. No caso aqui de quem escreveu a matéria, ele diz assim: no meu caso, a personalização de GPTs não é apenas um diferencial na newsletter que você acompanha, mas também a base para consultorias que ofereço. Ao criar GPT sob medida, começo ensinando as melhores práticas de redação de prompts, evoluindo até a construção de assistentes que realizam tarefas específicas com precisão. Isso é uma coisa bem interessante. O GPT só é tão bom quanto aquilo que você pôs lá como entrada para ele. Então eu já percebi muito claramente que se você fica ajustando o GPT customizado, eu, por exemplo, para algumas tarefas específicas, cheguei, digamos assim, ao nível de perfeição. Um exemplo, eu moro na Itália e muitas vezes eu tenho dificuldade em escrever de maneira mais formal ou de maneira mais informal um e-mail ou qualquer coisa do tipo. Então eu criei um GPT que eu coloco um texto, ele corrige os erros de italiano, reajusta as frases, tenta tirar, digamos assim, excessos, suaviza um pouco o formato do texto e deixa ele ou formal ou informal. E isso pra mim é uma mão na roda, porque eu só coloco o texto lá e ele já sai do outro lado nesses dois formatos, eu escolho qual dos dois eu quero usar e tá pronto. Quando uma empresa decide implementar o ChatGPT, o uso da versão padrão pode trazer respostas úteis, mas é a personalização que desbloqueia o verdadeiro potencial da IA. Isso eu vou ter que concordar com ele, porque o que acontece? Quando você usa lá o ChatGPT, muita gente inclusive fica conversando quase como se fosse um ser humano, né? Como se fosse uma outra pessoa. Eu uso ele de maneira mais técnica, mais ou menos como na busca do Google, que chega um determinado momento, você não faz perguntas pro Google, você coloca algumas palavras-chave que você sabe que vão dar um resultado melhor. Do mesmo jeito, eu sinto que é a mesma coisa com o ChatGPT. Quando você tá usando ele por padrão, além de não ter um contexto, toda hora você tem que dar os mesmos comandos. Quando você programa um GPT customizado, você tem a possibilidade de só escolher lá e ele já fazer exatamente aquilo que você precisa. Com isso, a AI não apenas se adapta ao tom e estilo da empresa, como também ajuda a automatizar tarefas e melhora a precisão das demandas, ampliando a eficiência. Outro grande benefício da customização é a possibilidade de delimitar o campo de atuação do GPT. Ao treinar a AI com uma base de conhecimento específica, como manuais, guias e dados proprietários, as respostas são mais assertivas e a produtividade aumenta significativamente. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, a gente sempre tem que fazer renovação da ISO e participamos de muitas competições entre empresas, e quando você vai participar dessas competições, tem sempre muitas perguntas que você precisa responder em base a ISO, em base a diversas normas, inclusive que tem em vigor aqui na Europa e aqui na Itália. E eu fiz exatamente isso. Peguei boa parte dessa documentação, coloquei num GPT específico. Quando chega uma pergunta ou de um cliente ou para uma dessas disputas por contratos, eu vou lá, coloco a pergunta e ele me responde. Infelizmente, geralmente ainda precisa fazer alguma alteração, mas automatiza praticamente 90% do processo. E depois ele fala como um GPT personalizado é um investimento estratégico. Com certeza, gastar o tempo para programar o seu GPT, deixar ele lisinho de uma forma que ele responda com aderência às suas perguntas e à sua necessidade, poupa um tempo incrível e pode gerar resultados também inacreditáveis, até porque boa parte do tempo que você perderia fazendo a coisa básica, você pode focalizar em fazer coisas um pouquinho mais estratégicas ou um pouquinho mais elaboradas. E você, como é que você usa o GPT atualmente? Você usa só o ChatGPT normal? Tem GPTs customizados? Deixa tudo aí nos comentários que a gente pode trocar uma ideia por lá. Eu sou Rafael Bernardes, deixa o
like e se inscreve no canal. Até mais!